Você sabia que uma das maiores mentes da história da Igreja Católica foi sequestrada pela própria família e ficou trancada numa torre por quase um ano? Pois é. O jovem São Tomás de Aquino não nasceu para ser um frade pobre, não. Ele nasceu para o poder literalmente em um berço de ouro, lá no ano de 1225. O destino dele já estava todo traçado. Ele seria o abade de Monte Cassino, o que traria um poder e uma riqueza imensas para a família. Só que esse não era o caminho que ele queria seguir. E essa recusa, essa decisão, mudaria não só a vida dele, mas o curso de todo o pensamento ocidental. Porque ao encontrar os frades dominicanos, São Tomás de Aquino fez uma escolha radical. Ele decidiu viver na pobreza extrema, dedicando a vida inteira ao estudo e à salvação das almas. Uma troca, assim, simplesmente impensável para sua família nobre. A família ficou tão, mas tão indignada, que tentou de tudo para quebrar a vocação dele. E a tentativa mais desesperada foi enviar uma cortesã ao quarto dele para fazê-lo pecar e desistir da vida religiosa. E a reação dele foi simplesmente lendária. Ele pegou um pedaço de lenha em chamas da lareira, expulsou a mulher do quarto e, com a brasa, desenhou uma cruz gigante na porta. A vontade de São Tomás de Aquino era inquebrantável. Quando ele finalmente conseguiu escapar e estudar, um novo tipo de desafio apareceu. Dessa vez, não era a família, mas os próprios colegas de sala. Pelo seu tamanho, que era bem imponente, e pelo seu silêncio, sua natureza introspectiva, os colegas começaram a zombar dele, chamando-o de o boi mudo. Mas o professor dele, o grande Santo Alberto Magno, percebeu a genialidade que estava ali, escondida. E ele silenciou todo mundo com uma profecia. Vocês chamam este jovem de boi mudo, mas eu lhes garanto, os mugidos de sua doutrina ecoarão um dia por todo o mundo. E, de fato, a doutrina dele não só ecoou, como estremeceu as bases do pensamento numa época de muita tensão intelectual. Naquele tempo, a igreja tinha um certo medo da filosofia secular, sabe? Especialmente do filósofo grego pagão Aristóteles. Mas São Tomás de Aquino foi na contramão. Ele percebeu algo revolucionário. A verdade não tem um dono humano. Toda a verdade, de onde quer que venha, pertence a Deus. Então, ele ensinou que a fé e a razão não são inimigas lutando num ringue, mas sim aliadas, poderosas, que trabalham juntas. De uma forma incrível, ele antecipou o que séculos depois o Papa João Paulo II resumiria de forma tão bonita, que a fé e a razão são como duas asas com quais o espírito humano se eleva para contemplar a verdade. E essa união perfeita entre fé e razão resultou na sua maior obra, a Suma Teológica, uma obra que hoje em dia assusta muita gente pelo seu tamanho. Mas aqui está a grande ironia, o ponto central. São Tomás de Aquino escreveu essa obra monumental com um propósito super humilde, ser um manual claro, organizado, simples para estudantes iniciantes. Ele organizou todas as verdades da fé numa estrutura belíssima, que ele chamou de saída e retorno. Todas as coisas saem de Deus, o Criador, e o ser humano deve retornar a Deus, tendo Cristo como o caminho. Simples e genial. Isso nos leva a uma pergunta muito importante. Tá, mas por que a gente deveria estudar a Suma Teológica hoje, em pleno século XXI? Simples, porque a gente vive na era do relativismo, daquela expressão perigosa, a minha verdade. A mente moderna, muitas vezes, perdeu a capacidade de ir fundo nas coisas. São Tomás de Aquino é o remédio contra os achismos, contra a confusão mental. Ele não aceita respostas pela metade. Ele nos ensina a fazer distinções com precisão cirúrgica e nos lembra que o universo tem uma ordem. A Suma prepara a mente para defender a fé cristã com argumentos lógicos de ferro. Ela é a prova de que não é preciso desligar o cérebro na porta da igreja. Mas todo esse brilhantismo, toda essa capacidade intelectual estava a serviço de algo ainda maior: o seu profundo e imenso amor por Cristo. Conta-se que, certa vez, o próprio Cristo falou com São Tomás de Aquino a partir de um crucifixo e perguntou o que ele queria como recompensa por ter escrito tão bem sobre ele. A resposta desse gênio? Nil nisi te domine. Nada senão a ti, Senhor. E então, no dia 6 de dezembro de 1273, durante a missa, esse gigante intelectual teve uma profunda experiência mística. Uma experiência tão forte que, a partir daquele dia, ele parou de escrever.
no meio da Suma Teológica. Seu secretário, Reginaldo, implorou para que ele terminasse a obra. E a resposta de São Tomás de Aquino foi: Reginaldo, eu não posso mais. Tudo que escrevi me parece palha em comparação com aquilo que vi e que me foi revelado. E assim, a vida dele fecha um ciclo perfeito. O boi mudo, que começou sua jornada no silêncio da humildade, terminou a vida no silêncio profundo da contemplação. Ele faleceu pouco tempo depois daquela experiência, no dia 7 de março de 1274. Se esse conteúdo edificou sua fé ou ampliou sua compreensão, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a uma formação sólida e fiel à tradição cristã.